Hora de morfar! Dragão Zord! Mastodonte! Pterodátilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! Esse é o Taverna NRD, eu sou o André Silveira e hoje aqui comigo temos... William Quevedo. Pedro Flores. Estamos aqui para o nosso quinto programa, gurizada. Quinto. Olha, quem diria que nós chegaríamos ao quinto programa. Chegamos Ninguém nos correu, não tivemos um processo até agora, né? Estamos indo muito Que bem. bom, né? Não velho? vai ter golpe pelo Não jeito, vai ter né? golpe. Então tá ótimo. Golpe só no filme do Power Rangers. Nós levamos um golpe visual no filme dos Power É Rangers. assustador, cara. Medo. Eu fiquei impressionado com nova roupagem, vamos dizer assim, que deram, pessoal. Cara, aquela primeira foto que saiu da Rita, até que nós comentamos num taverna. No último mais Taverna. atrás, no último taverna, né? Me deu esse peso, leguei, a roupagem da Rita ali ficou legal. Pô, cara, aí me saia dos Power Rangers. Parece um monte de Homem de Ferro mal feito. Um monte Olha. de ferro mal feito. É uma definição interessante. Aquela ideia. Will e Andrew, que idade vocês tinham quando passavam Mighty Morphin Power Rangers na TV? Cara, eu tinha um 8, 7, 8, 9 no máximo. É, eu sou pouca coisa mais novo que o William, então... Tá, então eu devia estar, sei lá, ter uns 2, 3. E cara, Era nascido... eu acho que era. Mas olhando essa imagem, assim, meio que mata um pouquinho aquele efeito nostalgia. Quando tu escuta Power Rangers, te bate Sim, nostalgia. sim, Quando sim. tu vai ver essa imagem, ela meio que acaba. E Eu acho que eles outra... mexeram demais, cara. Tá, tudo bem, tinha que dar uma modernizada, mas mantém uma essência maior, cara. Tu identifica um triângulo no peito e o morfador na cintura. Cara, e e eu acho que nem o assim, ó, capacetes não tiveram igual, cara. eu acho que não precisava toda essa modernização que eles deram pros Power Rangers, até pelo fato do que incentivou esse filme, que foi um vídeo produzido por fãs, que foi uma coisa assim, tipo, saíram daquele mundo dos Power Rangers, aquela coisa das faíscas lá, Sim, e foram com pra uma coisa sangue. um pouco mais séria, que ficou legal. Eles usaram aquela roupagem antiga, aquela toda a uniforme, clássico. armadura, aquela coisa, e ficou muito bom. Então eles não precisavam mudar tanto quanto isso que a gente tá vendo agora. A aprovação dos fãs ficou muito maior naquele vídeo do que nesse trailer Com que acabou certeza. saindo aí, né? Sim, nem trailer, né? Não tem trailer ainda. Tipo, foi uma foto que já bastou pro cara, o pessoal ficar revoltado. É, o que tá saindo até agora, assim, tá virando motivo de piada, sinceramente. Pelo que a gente vem vendo pela internet, acompanhando, como o vídeo do cara sofrendo um golpe. O Ranger vermelho sofrendo um golpe, se jogando, tipo, sai uma fumacinha e ele se joga pra trás. E a pergunta é, vai ter sangue ou vai ter faísca? Com esse uniforme, certamente faísca, né? Só faíscas, né? Porque, cara, eu falei no programa passado, o meu medo é que fosse um Dragon Ball Evolution. E agora eu tô com medo maior ainda que realmente seja. Cara, Dragon Ball Evolution foi a maior merda que já fizeram em questão de adaptação na história. Eu me lembro do dia do Dragon Ball Evolution que eu ia ir no cinema com um amigo meu e disse, não, eu vou ficar em casa jogando LOL. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Cara, eu demorei muito. Sabe, tem filmes que eu demoro pra assistir, justamente pela questão do... Eu já tenho um preconceito com o filme, fico, não vou assistir. Eu assisti em casa. Até que um dia tava passando na TV, não lembro qual era o canal, e eu parei pra assistir Dragon Ball Evolution. Foram horas perdidas na minha vida. Cara, Definitivamente. Eu lembro que eu foi aquela coisa do êxtase, meu Deus, vamos fazer um filme do Dragon Ball, até as primeiras imagens. Que quando sai a primeira imagem do Piccolo, tá, não vou olhar essa merda. Foi a primeira. E o Power Rangers tá indo pra esse caminho, cara. E é isso que eu não tá me desanimando. Só que tá o É Power mais Rangers. fácil as pessoas reverem os filmes que já foram feitos, aquele filme antigão lá, Chinelão lá, do que ver um isso. especial tosco, como era a série. Mas é que o Power Rangers já é um live action e eles estão digitalizando esse live action. Dragon Ball é um dos melhores animes já feitos e eles tentaram fazer um live action e ficou uma merda. O roteiro esses dias pediu desculpas publicamente. E aí ele falou que na real ele tratou aquilo como mais um trabalho, porque ele não era fã da série, e tratou como um trabalho, e agora hoje, depois de tanta crítica que Eu acho que esse é um ele grande dá conta problema. da merda que ele fez. Esse é um dos maiores problemas, que hoje muita gente é convidada pra dirigir filmes ou produzir filmes e não tem mínimo conhecimento. E não se propõe a conhecer também. Mais ou menos como a gente tendo um preconceito antes de ver o filme, porque já olha e vê que vai ser uma bosta. Tu não tem interesse por aquilo. Eu com os filmes da Marvel, por exemplo. Apesar Mas é gostou do último, que tu né? é
hater, né? Diferente. É diferente. Mas o último eu gostei, cara. Eu confesso, eu fui ver Capitão América, eu gostei. Eu fui ver Guerra Civil. Desculpa, Pedro. E foi ver no cinema ontem. Sem mim. Em uma tela gigante com um som ensurdecedor. Que decepção. Cara, mas voltando pro Power Ranger, cara. Não sei. É aquela questão também, aquela questão da visão do nosso tempo de criança, né, cara? Tipo, a gente viu quando criança, a gente tem uma imagem pronta deles. Que quando a gente criticou o Tartarugas Ninja e outras coisas, acho que é a mesma situação. Tem aquela imagem de criança e os caras mexendo demais. Estão mexendo demais naquela tua imagem. Então tu já vai com o pé atrás. A certo? questão de digitalizar e tentar transformar tudo em live action acaba com a magia do negócio. É muito complicado eles fazerem esse tipo de coisas. A pergunta que eu faço é, pra quem eles estão realmente fazendo isso? Qual é o público que eles estão imaginando? Porque as Tartarugas Ninjas, como a gente discutiu no último Taverna, hoje esses filmes, provavelmente, acredito eu, porque não tô com os caras lá, mas é mais acompanhando o desenho que passa hoje na Nickelodeon. Sim. O filme é deles, inclusive. Então tá mais baseado naquele desenho ali, que é um desenho mais moderno, não é aquela coisa antiga que a gente estava acostumado, que a gente já tava esperando por aquilo, então a gente meio que já se decepciona aí. Sim. Agora, esse Power Rangers é pra quem e baseado em quê? É que, por exemplo, o Power Rangers nunca parou, né, cara? Tipo, na 22ª temporada, cada temporada eles mudam completamente a história. E como cansa aquele negócio. Só que mesmo assim, cara, não é. No momento que eles resolvem adaptar a história original lá do Martin Murphy, então mantém um padrão, cara. Se tu queria fazer um troço tão moderno, então não precisa manter aquela história. Faz um Power Ranger com outra história, com outra origem. Não, eles querem fazer a origem lá que o cara viu quando criança, então mantém aquela merda. É a única coisa que a gente pede. Mantém aquela merda. Então, Mas é a mesma coisa que do Tartarugas. A gente volta nesse loop aí, por quê? Eles agora tentam fazer esses filmes pra quê? Pra atrair a galera que era nostálgico da época do Power Rangers e dos Tartarugas. Tentam trazer toda a família e quem não conhece também, botando atores conhecidos, como no Tartarugas botaram a Megan Fox pra atrair mais pessoas pro cinema. E não dá certo, cara. eu vou não dá outra certo. questão, cara. O Caça-Fantasmas novo, com a equipe feminina. Porque foi o maior dislike, que não sei o que, por causa que a equipe feminina não, cara. A Melissa McCarthy, que é uma das... ela tá furiosa, cara. Ela xingou o marketing da empresa, o organismo que fez o trailer. Porque o que os caras me colocam no começo do trailer? Há 30 anos em Nova York, uma equipe defendia Nova York dos fantasmas, não sei o que. Cara, mas é um remake, não é uma continuação. Exatamente, cara. Aí no momento que tu coloca isso, tu bota pro fã antigo, é uma continuação. Bill Murray! É uma sequência da história. Mas não é, cara. O filme é completamente novo. É uma história do nada, do zero. Murray. Inclusive, vai ter participação dos atores, vão ter, mas um vai ser taxista, outro vai ser não sei o que. Vai ser só pra dizer, botaram o fulano. Um cameo. Por favor, que o taxista seja o Bill Murray. Vai ser, parece. Provavelmente vai ser. Ele tem muito cara Bill de Murray taxista. é o Stan Lee do Ghostbusters, Sim, cara. cara. Então, tipo, velho, ali eles cagaram com todo o negócio, cara. Eu te digo, 80% de dislike que sofreram no YouTube foi por causa daquela frase que os caras colocaram. Que o cara, aí tu começa a ver ele, não, mas isso aí não tem nada a ver com aquilo. Claro, não tem nada a ver, não é pra ter nada a ver. É o princípio, o mesmo princípio de juntar uma equipe que vai combater fantasma e coisa. O mal. Mas é só isso. E o nome igual, o resto é completamente diferente. Só que o cara me bota aquela frase lá de 30 anos atrás, fudeu, né? Things are better. The world is better. Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming. E o que falar então de X-Men Apocalipse, que já tem as primeiras críticas aí. Desculpa, deu um negócio na garganta. Foi mal. O que houve, Pedro? Tá bem? Não, tá bem? Que falou assim, X-Men, Bota pra fora. falou Marvel, falou adaptação ruim, então já tá uma bola de neve. Pode defender o William, ou tu não vai defender esse. Cara, por tudo que a gente tá... Os trailers já... apareceu a mão do Wolverine. A gente não sabe nem que Wolverine que vai aparecer. Se é o Jackman ou se é um novo que já vão apresentar. E, cara, não sei, cara, não empolga, velho. No momento que eles colocaram a Mística como principal da história, já desanima. É a Katniss, né, cara? É a Katniss, começar. Já era. Só falta a Mística tirar que... flecha agora no Fato. filme. A começar que se tu pegar... cosplay dos personagens tá melhor do que o que eles fizeram agora com os personagens no filme, tipo a produção. O próprio Apocalipse, né? Acho que Sim, o Apocalipse é o... ano passado tinha um cara vestido de Apocalipse, meu Deus, muito melhor que o Apocalipse do filme. Pedro, posso te pedir uma coisa? Vai. Comenta o que tu tava falando com a gente aqui em off antes da gravação do Scott Summers. Cara.
Porra, eu sou muito fã de X-Men. E o Ciclope sempre vai ser o meu X-Men preferido. Mas ele é o líder, né? Não, a real é que ele é o líder em nenhum filme Exato. até agora. Ele foi líder de porra nenhuma. Ele é aquele Ele cara, nunca tipo... teve em filmes. Ele é bodybuilder, cara. Ele tem aquela porra maromba, assim. Personalidade. E ele não é nada. Nos primeiros filmes X-Men, eu lembro, eu tava no ensino fundamental. Olha como eu sou velho. Eu tava no ensino fundamental quando lançou isso. Tu tá vendo que é a segunda vez que ele faz referência que, tipo, a gente é muito Mais velho. que ele. É, exatamente. Eu ia dizer que eu tava... Não, cara, primeiro em 2000 eu ainda tava no fundamental. Só que eu tava na 7ª. Eu tinha 7 anos, eu tava na 3ª. Segunda. Era precoce, né? Ah, o professor. Olha E daí- onde chegou hoje. Cara, eu lembro que eu olhava pra aquele Scott Summers, que era um carinha medrosinho, que não queria tirar o óculos e, tipo, era muito amador. E daí apaixonadinho. E o Hugh Jackman já era o Wolverine. E eu já pensava assim, finalmente vou ver o Wolverine, tipo, dos HQs que eu comprava no Brick da Redenção, sabe? E daí, não. Essa necessidade das histórias, dos filmes de romantizar tudo, criar romance em Os caras tudo. criaram um triângulo amoroso entre Jean Grey, Ciclope sempre e- estraga as histórias. Efeito Crepúsculo. Só que isso vem de antes. Vem de Não, antes, eu cara. sei. Sim, mas Mas É que faz dói. sentido. Faz todo sentido. Assim, ó. Cara, sabe qual é o grande mérito do Harry Potter no cinema? Os romances sempre foram segundo plano. Exatamente. Apesar de ser um troço pra adolescente, os romances sempre foram segundo plano. E que cara. foi entrar Porque, aliás, o muito. pessoal reclamava, o pessoal E que fã foi dos entrar. livros reclamava que não deram tanta atenção pra... E o romance, Pouco se tu for interessa. pensar, principalmente nos filmes do Harry Potter, assim, que é o que o pessoal acompanha mais, apesar de fãs de Harry Potter, normalmente quem viu os filmes lê o livro. Sim. A maioria, Mas a maioria. é que apenas um livro, Harry Potter dois, foi o não- primeiro, não assim, ter que lido começou todo. a lançar os filmes e o pessoal foi atrás dos Simultaneamente livros. também, né? Foi basicamente simultaneamente. Exatamente, com então o lançamento pessoal dos foi livros. atrás, foi buscar, porque virou uma febre muito grande. Acho que quando Mas- saiu o primeiro filme, acho que tava no 4º livro. Deixa eu Isso. terminar, ué. Estou completando a tua informação. O William tá me cortando, cara. Ah, coisa. fala. Mas, Esqueceu. cara, o que eu ia dizer é que, tipo, demorou no filme e na história em si a começar a se criar romances, realmente, histórias, assim, com a questão da Hermione com os ciúmes do Ron. Ron. e o Harry com a Cho e depois com a Dina. Dina. A Dina. Não, e pode ver que pra quem nunca leu o livro e já assistiu todos os filmes do Harry Potter, pode ver que os romances acontecem de uma maneira muito abrupta. Do nada aparece a Cho, do nada a Hermione dá a mão pro Ron, mas quem lê os livros acaba percebendo todo Cara, é que isso se O desenvolvendo. pessoal reclamava muito, o pessoal reclamava muito, assim, que não é que nem nos livros. Cara, mas pro filme eu acho que foi muito melhor ser assim, cara. Tu imagina, cara, assim, com todas as coisas que aconteciam num filme de Harry Potter, vocês começam a dar bola pros romances, tem que desenvolver um romance, tá louco, cara. Eles têm que fazer filme de 3 horas. Tipo Senhor dos Anéis, que é 3 horas pra ver esse Hobbit andando. Se a lista aqui dá problema, cara. Ah, ela não tá. No momento. Pera aí que eu não comecei a falar de Supernatural ainda, então tá de boa. Mas ela vai falar em algum momento, certamente ela vai falar. Cara, outra coisa, já que a gente tá falando apenas de trailers e de expectativas, Em tempo, antes de a gente ir de assunto. eu vou te permitir dessa vez. Eu não tenho tanto medo do Power Rangers como Power Rangers, mas eu tenho medo de X-Men. Porque apesar de tudo, os dois filmes dessa nova safra deles, eu não vou nem dizer linha do tempo deles, que inexistem, é uma baderna sem tamanho. Mas, tipo, foram bons, Cronologia cara. inexistente. Foram boas aqueles dois primeiros ali, cara, dessa cronologia nova. Só que, cara, esse trailer tá desanimando, não tá motivando. Dizem que é mais fácil tu explicar a criação do universo do que a cronologia de X-Men, né? É possível explicar a cronologia de X-Men. Por exemplo, uma... Eu acho que nem quem criou a história consegue dizer É verdade. qual Posso é. contar uma novidade da página? É Posso? spoiler? Não, é novidade da página. Ah, então manda bola. Beleza. Pessoal, daqui a um tempo a gente vai começar a preparar vídeos explicando coisas de filmes pro pessoal que vai assistir, que não tá acostumado, não tá acompanhando a cronologia daquela saga, daquela franquia, digamos assim. O único vídeo que vocês não verão vai ser nós explicando a cronologia de X-Men, porque a gente não consegue entender. Olha, provavelmente a gente demoraria uns 80 anos pra aprender sobre ela, Sim, pra mas- depois poder gravar um vídeo. Daí a gente vai ser tipo o Stan Lee tentando Cara, eu imagino explicar a isso, gente né? gravando um vídeo pra explicar a cronologia de X-Men. Porque até lá vão ter outros filmes, então vai ser aquela coisa. Então, Até o como filme. explicar? Acabou? Acabou, cara. Não tem, Vai porque estar no até tu 15, conseguir vai ter o explicar. X-Men 15, nós vamos conseguir explicar até o 3. Vai ser mais ou menos isso. Exatamente. Mas, voltando, obrigado, William, pela colocação aí, avisar o pessoal que a gente vai ter os vídeos em breve, esperamos que muito em breve, entre outras coisas que a gente tá programando aí, é claro, né, Pedro? É verdade. Mas eu ia entrar, cara, com Assassin's Creed, que a gente tá aí com um trailer que saiu recentemente. Ai, ai. O Pedro já tá.
Fala, Pedro, vai. Deixa Que eu houve? falar que ele tá nervoso. Michael Fassbender, cara. Disserte. Magneto. Magneto. Bom ou ruim na tua opinião, William? Antes que eu fale alguma Cara, coisa, né? Ele nunca vai superar, né? Hã? O Gandalf. O Gandalf. Eu tenho um problema com o nome de ator que é impressionante, cara. Siga. E o Fassbender, cara, ele não fez um bom Magneto, minha opinião. Fez um Jobs muito cagado. Eu nem olhei. Cara, assim, ó, saiu uma sequência de uns 20 filmes do Jobs. Eu li um e deixei por ali. Primeiro Beleza. e único Piratas do Vale do Silício. O único Sim, cara, filme é muito bom, velho. que é bom. E E deu. do que? Anos 90 aqui, lógico. Que ele tinha 94. 94, cara. Que filme é muito bom, muito bom. Muito bom, A gente olha assistam. uma faculdade de comunicação, Segue com pessoal. Assassin's Creed, por favor, Pedro. É E a segunda daí? vez que o William foge do assunto. Cara, o que esperar do Assassin's Creed? Sou um grande fã da série dos games. Eu li todos os livros. É uma história super complexa, primeiro de tudo. Tá? Vai ser que nem se a galera tentar fazer filmes do God of War. Tá? Então, Espero eu já... que se vierem a fazer, que não façam a mesma coisa que fizeram com Fúria de Titãs. Pode esperar algo do tipo. Cara, e Assassin's Creed, olha, eu realmente espero que dê tudo certo. A galera tá investindo, assim, o trailer ficou realmente, né, satisfatório, assim, aos olhos de quem conhece. Mas eu já vou com o pezinho atrás. Filme baseado em games, cara, dói. É. Aí eles têm a pretensão de ser a melhor adaptação de games no cinema. E só pro cara ter essa pretensão, tu já fica com medo. É, cara, assim, Assassin's Creed é um game que tem muito fãs. A história dos livros também é cheia de fãs. Meu pai, inclusive, adora, sabe? Nós sabemos, Andrews, nós Não sabemos. sabemos. Em breve, todos saberão. Cara, os jogos são fantásticos, a história realmente é uma coisa que te prende, que te joga pra dentro do livro ali. Mas, se eu não me engano, Só que assim, ó, é como a gente disse, adaptação de game pra filme, normalmente, cagam na história, cagam na produção, e o pezinho atrás fica. se eu não me engano, tem um pessoal que faz o roteiro do jogo, tava auxiliando os roteiristas do filme. Só que a gente não sabe em que nível. Porque às vezes acontece aquela coisa, só que- não, leva o fulano pra dar consultoria, só que o cara que tá escrevendo não escuta. É que normalmente a vezes gente tem, aconteceu isso, normalmente né, a na gente história tem duas vias, né? Uma, o roteiro, e a outra, a produção. Às vezes as pessoas acertam no roteiro e cagam na produção. Ou acertam na produção, mas o roteiro é um lixo. Por exemplo, Sim. as Tartarugas Ninjas. Por exemplo, qualquer filme do Michael Bay. Justo. Justo. Qualquer filme Justo. do Michael Bay. Não é? tem como negar, né? Sem objeções. Mas eu fico assim, cara, filme baseado em games. Vocês devem... Eu ia falar de novo da idade, né? Mas acho que ia pegar mal. Terceira vez. Eu ia falar do Mario Bros, eu ia Cara, falar do Street Fighter, eu ia falar dos dois Mortal Kombat, que um é ótimo e o outro é terrível. É, Tinha não o Mortal aquele do Van Kombat Damme, e né? tinha... original Sim, o é Street muito bom. Fighter do Van Damme É um lixo. é um lixo. Isso é pouco. Isso é pouco. Mas tu citou Super Mario Bros, É que é tipo, horrível. o quê? Cara, o que foi Que é aquilo, aquilo? cara? Que merda! Era Até aquilo? hoje eu não entendi o que é aquilo. Você lembra aquele desenho do Mario Bros que dava na TV? Sim. Que tinha a parte dos humanos antes, que eram os dois? Aquilo ali ele foi muito mais fiel ao jogo do que o filme. É verdade. Mas É pode verdade. seguir o raciocínio. Então eu fico pensando, cara, a galera não aprende. Eles não aprendem. Verdade. Chega. E aí vão lá, tomam um bomba no filme, não conseguem nem pagar o que gastaram pra fazer o filme, e aí não querem mais fazer. Mas cara, vocês estão errando há 20 anos, pelo menos. Insistem em fazer desse jeito. É muito Vamos aquela entender coisa, né, o cara? que Tu vê manda em um estúdio. potencial de mercado e pensa, vou fazer. E aí bota qualquer um a fazer. Exatamente. E daí tu não consegue fazer uma boa produção. Assim como Dragon Ball. Dragon Ball fizeram live action, tipo, um filme que poderia ser uma baita produção, até pelo ano que foi feito. Porra, pela quantidade de fãs, cara, tu pode fazer um baita filme que vai ter público, vai ter renda. E não, os caras fizeram uma história muito ruim, com uma produção pior ainda. O cara vai com o Kamehameha pra cima, cara. Não, Não, velho. cara, e vão pegar assim. Não. Cara, Dragon Ball tem uma história tão boa, cara. Velho, mano, pega um roteirinho lá da primeira saga do Dragon Ball, se tu quisesse pegar do Goku criança. Seria bom. A aventura que seria ele e a Bulma atrás das esferas. Tu tem um filme pronto pra fazer, um roteiro pronto de filme. Os caras fizeram aquilo. Como a gente tava comentando antes aqui, até o Príncipe da Pérsia, né? Que o Pedro quase vomitou. Gente, Também. já fica aqui, ó. Vocês que estão ouvindo. Príncipe da Pérsia é de 1987. Então, se vocês conhecem os filmes e os jogos do Play 2, vocês deveriam conhecer o que é Prince of Persia de verdade. Nintendo? Do Nintendinho e do DOS. Entendi. E do DOS. Então, se vocês acham Dark Souls hoje difícil, era a dificuldade do Prince of Persia Vamos discutir da década de 80. dificuldade de jogo, cara. Hoje, todo jogo é muito fácil perto do que era. Isso é O verdade. pessoal novo não tinha save. Ou, quando sorte, tu podia Anota o anotar um password.
password quando o Sword tinha jogos não tinha essa porra. Saudades Cara, Mega Man. e era muito ruim tu anotar Mega Man, o password. primeiro jogo que eu fechei na minha vida. E era muito ruim tu Graças anotar password. password, porque normalmente tu, anotou o password. Aí tu começa daquele ponto que tu parou, tu conseguiu lá chegar de volta. Só que tu vai com poucas vidas e a dificuldade é extremamente maior do que se tu Dependendo pegar do e jogo, cara, conseguir. por exemplo, tu passava 3 fases pra conseguir um password. Então tu Exatamente. tinha que passar aquelas duas que tu não passou de uma, mas tu vai ter que passar de novo aquelas outras duas, e às vezes tu não conseguia passar aquelas outras duas. Mas eu só queria continuar aqui que essas adaptações ruins acabam cancelando possíveis sequências, né? Sim. Que a Príncipe da Pérsia foi era um filme que era pra ter sequências. E o primeiro foi As Areias do Tempo, depois viriam as outras histórias. E o filme não rendeu, não deu renda, não deu público, foi cancelada a sequência, assim como outros. Eragon, que é uma história de 4 livros, fizeram o primeiro filme horrivelmente ruim, foi cancelado. Cara, o Eragon chegou a passar no cinema no Brasil, acho que ele foi direto. Sim, assim. não passou no sim, cinema, passou sim. no Porque cinema. eu fui no cinema só pelo simples fato porque a Joss Stone tava no filme. Eu iria só porque tinha dragões, mas eu acabei não indo porque eu morava... O critério do Andrew, ótimo. Cara, tem dragões, eu tô vendo. Ah, mas é tipo Angry Birds, cara, o filme. Eu vou assistir, não porque eu gosto de Angry Birds, é porque a trilha sonora é da Demi Lovato. Mas o trailer tá bom, cara. O trailer de Angry Birds tá bom. Tá engraçado. Eu acho que vale a pena. Pela Não- Demi vale, cara. Ok. Mas, Andrew, puxando um gancho que tu falou aí do Prince of Persia, quero falar de um filme que ficou muito ruim e nem a atriz salvou, Tomb Raider. Cara, Tomb Raider, eu imaginava, quando fui ver o filme, eu pensava na mansão. Nem isso eles conseguiram fazer parecido com o que é no jogo. Que era a coisa mais fácil de tu fazer, velho. O filme ficou realmente É um cenário muito que tu ruim. monta como tu quer, e os caras não conseguiram fazer parecido com o jogo. Foi uma decepção, acho que até a Jolie ficou meio assim, de pós-filme, assim, Ao com a menos assim, você recepção. fazer uma sequência pra mim, se quiser. Falando em decepção, William, tu que acompanha todas as séries da Marvel, e já falando em coisas ruins canceladas. Não é coisa ruim, cara. Se cancelaram uma coisa boa. É Cara, da Agent Marvel, né? Agent É da Carter. Marvel. a Agent Carter tristemente cancelaram. O que me dá mais raiva é que os filhos da puta, no último episódio da temporada, eles mataram um dos principais do negócio lá e eu não vou saber quem matou ou por que mataram o cara. Tomar no cu, ABC. Tomar no cu. Há a esperança que um dia caia pra Netflix, só que vai ser difícil, porque a atriz agora vai estrelar uma série nova da ABC lá, então quer dizer que né, não vai. Esse é um dos grandes problemas da ABC, né? Não é a primeira vez que eles fazem isso com os fãs, né? De cancelar e cancelar e cancelar séries. Não, e Isso é tipo, complicado. bom, eles cancelaram, eu estava comentando antes que eles cancelaram uma nova série da Marvel que eles nem fizeram o piloto. Eles lançaram o logo, que era um spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., eles tiraram os atores do Agents of S.H.I.E.L.D. que iam fazer essa série nova, os caras lançaram o logo, não gravaram o piloto e cancelaram. Tipo, não deram pra dizer, não, fizeram o piloto e ficou uma bosta. Não, eles cancelaram sem fazer um piloto. Eu digo, os caras da ABC não tem muita noção, assim, eu acho que da parte da Disney, eu acho que o pessoal mais sem noção é o da ABC, Cara, que não sabe fazer dinheiro em certos momentos. desde que a gente viu essa notícia, foi uma discussão que eu abri. Tipo, se uma série é boa, por que ela seria cancelada? Aí tem aquela questão, é boa pra quem? Entendeu? A série pode ter muitos fãs, mas esses fãs não rendem o suficiente pra fazer a série continuar. Se a série não toma uma proporção mundial, por exemplo, tem muitas séries que têm proporções mundiais nas quais eu realmente não consigo assistir. E eu falo mesmo, Supernatural, beijo, Liz. Walking Dead, Tá na beijo, 10ª. Liz. Tá? Mas eu realmente, são séries que eu não consigo gostar, mas tomou uma proporção mundial e não tem o que Exatamente, discutir. cara. Tá lá e vai continuar. Tem muita série, cara. Isso Tanto que Supernatural tá na 10ª temporada. Como? Não sei porquê, mas tá na 10ª temporada. Então é aquela coisa assim, tu vai me dizer que a série é ruim? Pra mim pode ser ruim, pro Pedro pode ser ruim, mas uma série ruim não chega a 10 temporadas, sabe? Tu tem que ter muito fã achando a série Cara, fantástica. Mas é o contrário. Uma série ruim não vai ter 10 temporadas, mas uma série boa pode ter só uma. Isso aí é relativo. E a gente, cara, teve 2. Mas aí é o ponto, é Tipo, bom pra quem, entendeu? Em algum momento. O problema foi assim, cara. Eu acho que Agent Carter surpreendeu na primeira temporada, teve audiência muito boa pra eles, conseguiram manter. Porque a Agent Carter foi feita pras férias de Agents of S.H.I.E.L.D., tanto que era 8 episódios, essa temporada teve 10. E foi muito sucesso. E aí os caras acho que acharam que a segunda temporada ia manter, não manteve, e aí, vamos cancelar. Tipo, não tem. É puramente números, cara. Os caras tão cagando se é boa qualidade, se não é. Tu quer um exemplo de série boa, que tipo, vai continuar enquanto tiver, enquanto eles quiserem, se acabar livros, eles vão continuar fazendo? Game of Thrones? Não, porque já anunciaram que vão acabar em 2, 3 temporadas. Sim, Inclusive anunciaram. vão fazer temporadas menores. Anunciaram. Mas a Menores? questão é... Sim. Mas Meu a Deus, questão Vou falar é... mais.
Mas a questão é, se eles quiserem, eles podem continuar, eles podem estender, eles podem inventar, porque tem muito público. A série tomou uma proporção tão grande que se eles quiserem, eles continuam. Assim como o A Supernatural. série chegou num ponto de que eles lançam simultaneamente no mundo inteiro. Pra Exatamente. evitar pirataria. É, mas eles têm que realmente saber quando parar. Eu acho que muitas séries Não, cara, hoje e eu não vou te sabem dizer esse assim, momento. Cara, e eu vou te dizer assim, cara, Game of Thrones, eu gostei dessa entrevista. Os caras falaram que é possível que a gente diminua as temporadas pra poder prolongar ela um pouco mais. Quer dizer, eles já sabem o limite do negócio. Eles sabem até onde vão poder enrolar. Cara, Eles também querem que o velho esteja vivo até o final, né? Porque esse Martin desgraçado não lançou o 6º livro ainda. Pois E vai é. acabar no 6º livro? Ele... Não, ele disse que tem mais 2. Se bem que aquele Ele velho... vai morrer, esse Não, merda! cara, mas se bem que aquele velho... Ele Tá, mas o Jon Snow morreu e a gente viu o que aconteceu. Vai que Ah, acontece bom. o mesmo com mas, ele. cara, mas, velho, tu olha pra a fisionomia do George Martin, tem uns 80 anos. Não, vai ter 60, cara. Ele só tem a cara de 40 anos a mais. Ele tem Não a é cara tão daquele velho, velho que, tipo, adora beber, fumar e outras coisas mais, então, né, acaba envelhecendo mais rápido que os Melhor outros, quando ele tava sempre no aparentando. Twitter, O Pedro, por exemplo, aí com esses 10 anos de idade, essa cara de 35. É, o cigarro, é a bebida. O Martin era engraçado ele no Twitter, cara. Agora ele meio que se afastou um pouco. Não fumem. O pessoal xingando ele. Sai do Twitter, velho. Vai escrever. Era muito engraçado, cara. Tipo, pessoas do mundo inteiro xingando ele. Para de falar merda no Twitter e vai escrever a porra do livro. Aí ele vai lá e mata mais um Stark. Pronto, acabou o pessoal mandando ele Não, escrever livros. Agora sobre a temporada atual, que estamos falando que só mata Stark. Cara, nós estamos com uns 45 Stark, mais ou menos, essa temporada, né? Que ressurgiram, né? Olha, uma coisa que pelo menos no livro, no prólogo do 5º livro, né, no Dança dos Dragões, que dá uma sensação muito boa de ver a Catelyn viva, a Catelyn O Stark. que não acontece na série não vai acontecer. Yet. Eu acho que ainda não vai acontecer, mas vai aparecer. Não, cara. Eu, se não me engano, já vi entrevista dos produtores falando que eles não pretendiam usar a personagem mais. Porque eu ainda não cheguei num por ponto exemplo, ó, que quem ela tá- vai voltar de vez, né? Só o Pedro não tá acompanhando a temporada. não. Tá por vir, Não. então. O que aconteceu? O último episódio apareceu até o Rickon de volta, que é o bebezinho Stark que agora tá do meu tamanho. Cara, e como demoraram pra gravar e trazer essas crianças de volta, tanto que nem ele e nem o Bran estão com cara de criança mais, já estão com cara Esse de... cara, o Rickon, se não me engano, 2 temporadas fora. O Bran foi uma temporada e o Exato. Rickon não apareceu desde a Sim. 3ª temporada. Ele não apareceu. Sim, e daí me volta 2 gurizão com cara de que já tá saindo pra noite, bebendo e pegando mulher. Não, certamente Ou- não, né, cara? Pô, os ou caras são não. famosos pra caralho, velho. Pois é, agora eu fico pensando que idade que A tinha o Arya, Bran a quando Arya. começou. A Arya, Agora a Arya deve tá ainda macaco continua com velho. cara de criança e é a única. Tem 19 anos a atriz, cara. Mas é que não, Já normalmente. Né? Já tá. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Certamente ela. Cara, achei genial na estreia da nova temporada, que ela tava em Los Angeles, e ela botou no Twitter, também com a rede social, perguntando onde é que tem uma festa boa que o pessoal tá reunindo pra assistir. Aí os caras botaram um monte deles, ela escolheu um e foi, cara. Tipo, ela foi assistir, chegou na casa dos caras lá. Totalmente pra assistir. aleatória. Não, e levou, disse que levou, não sei se levou pizza, levou bebida, levou coisa pros caras comer ainda, velho. Ela não viria até ver a mão. É difícil. Seria meio complicado. Chateado. Achei muito. E a HBO tava com o sinal Mas aberto. tu poderia tentar, Sim. cara. Tu tava tentando trazer o Leonardo DiCaprio pra gente, junto com o urso. Tu poderia ter tentado. Ah, é verdade. É verdade. Sabe? Tu só Já- ficou preso por causa do urso, mas. Não, eu fiquei preso por causa daquela porra de Mad Max. Ele conseguiu achar uma igual. Se for quinto buff, vai complicar a situação do time da Kino. Tá vindo o Gragas também, tô pouco eles podem querer. Meu Deus! Nossa senhora, roubou! O dragão zoou! É, tomou com a Kino de novo, joga muito bem em cima da possibilidade que tem. Vamos lá, segundo split do CBLOL, o Pedro, especialista, agora técnico, inclusive. Analista técnico. Queria ser coach, mas ainda não cheguei nesse nível, né? Chegará. Mas, o que esperar do segundo split do CBLOL? Agora, será que a PEN, pelo segundo ano seguido, vai ser o melhor time do segundo Do split? segundo split. Depois de ter decepcionado pela segunda vez. Cara, primeiro? ainda em busca do suporte perfeito. Falando em suporte, Na suporte verdade perfeito já teve, né? Só sempre vai jogaram ser o Hugo Padiolo, nosso conhecidíssimo Jude, que agora tá na Red Kennedys, que tá contando agora com Yoda, não no mid, e sim na jungle, o que vai acontecer. Cara, eu achei interessante essas contratações da Red e o como eles estão montando a equipe, porque abre muitas possibilidades de rotações, de esquema de jogo. Então, olha, eles podem surpreender. Eu acho que a Red vai surpreender um pouquinho, mas eu ainda acho que vai ficar naquela tríade do CBLOL mesmo, que é a INTZ, a Cade e a PEN. Eu acho que a PEN vai incomodar, a PEN tem o seu metagame. E o patch 6.9, que agora com a atualização dos magos, vai trazer, na minha opinião, vai trazer uma nova força pro Kami.
Então o Kami pode voltar a ser o mid laner que a gente conhece. O Kami, eu acho que ele é uma das principais... Bom, a PEN toda é destaque sempre no CBLOL, mas o Kami segue sendo o melhor mid lane do torneio. E agora eles contam com o Zirigdum de suporte. Vai levar um tempo de adaptação pra jogar com o BRTT, mas eu acho que pode dar certo. Não, acho que vai dar certo sim. O TT é um cara difícil de se jogar, mas teve o Jude que jogou muito bem com ele. A esperança minha era que realmente fosse o Loop, dessa vez que o Loop tá na Game House da PEN, mas ele vai ficar de reserva e o Zirig vai ser o titular. Então vamos ver do que esperar. A PEN tá com uma lineup muito boa, tá com os reservas também muito bons, prontos pra jogar. Até o Tyon também tá na PEN agora. O Juke chegou ontem na PEN também pra ser o reserva da top lane. E agora é esperar que a PEN, eu como torcedor da PEN, abertamente torcedor da PEN, falo que se o Mylon se endireitar e não fazer merda, a PEN vai ter a sua line-up completa por todo o campeonato. Cara, confesso que no primeiro split eu torci muito pela Kabum, que na semifinal sumiu. Você quis dizer CNB? É, exatamente, né? Atual CNB, porque se desmontou o time, a CNB foi atrás, contratou, manteve apenas a bot lane. Sim. Agora é Lep e Minerva, né? Juntos na CNB. Agora vamos ver se a CNB volta e não dá uma de Vasco, né? Ou é vice ou é caindo pra segunda divisão, né? Tá exatamente. Sempre nesse... Escapou e contratou tudo novo, né? Remontou o time, totalmente. Então assim, ó, eu acho que vai ser legal. Essa segunda split promete. E eu vou torcer pra PEN, espero que dê certo, mas que, pelo amor de Deus, quem ganha o wildcard e não faz que nem a INTZ. Pelo amor de Deus. Por favor, precisamos manter um representante no Mundial. Precisamos. Hashtag GoPen. É isso aí. Hashtag GoCBLOL. Ah, tá, pode ser. Quando é que começa mesmo, Andrew? Fica o convite, dia 19 de maio agora. A gente tem a super semana começando. Pra, essa primeira semana ter vários jogos. O pessoal vai poder acompanhar de quinta a domingo. 2 jogos por dia, melhor de 2. Como a fase de grupos. Valendo aqueles 3 pontinhos que a gente conhece. 3 pontinhos. Ou 1 pontinho se empatar, né? Mas vai ser legal. Vamos ver o que esperar. Esse patch 6.9 tá prometendo muita mudança no metagame. Então, com altos nerfs nas builds batatas que a gente conhece. E Pedro, essa primeira semana, essa super semana, já começa com a reedição da final do CBLOL do primeiro split. É verdade. E NTZ versus Cade Stars. Cade vai vir babando. E o Takeshi também, né? Nem se fala. Mais um Vasco na vida dele, coitado. Eterno vice. Fica aí o CBLOL, o convite pra quinta-feira, dia 19 de maio. Gurizada, vamos dar um descanso? Vamos, né? Vamos tomar uma cerveja ali? Pode ser, cara. Partiu? Vamos ali? Vamos, bora. Elias, Dani, assume aí. Em primeiro lugar, Pedrinho querido do meu coração. Olha só, não é merda. Para de detonar as coisas que eu gosto, tchê. Falou de tudo que eu... Mal de 3 negócios aí que eu gosto. Eu vou achar alguma coisa que tu goste. Pelo menos uma. Se é que tem alguma coisa que ele goste, né? Né? E vai ter volta isso daí, vai ver. Mas voltando ao programa. Bom, oi, gurizada. Olá. Estão, né? Oi, Nani. Oi, Liz. Nós estamos aqui. Tivemos que vir terminar o programa porque esses guris não tiveram a capacidade, tiveram que sair pra beber. Eles tinham um compromisso de terminar o programa, tiveram que sair pra beber. Assim não dá. A gente tem que terminar as coisas sempre, né? Sempre tem que fazer bem feito. Então, assim, nessa segunda parte do programa, eu e a Nani decidimos que vamos fazer um Top 5. Aproveitando que é o 5º programa. E esse top 5 vai ser um top 5, assim, meio diferente. Porque os guris estavam falando de romance, que não tinha que ter no Harry Potter, que não tinha que ter não sei aonde. Inclusive, ele falou lá do Hobbit, que é 3 horas só de Hobbits caminhando, né, Pedro? Esse top 5, ele é de filmes que ficariam melhor se não tivesse um romance. E a gente não tem uma ordem, não é número 1, número 2. A gente pegou filmes e listou 5 deles, que poderiam ser muito mais, porque tem muito filme que o romance é completamente desnecessário pra história do filme, pro andamento do filme, e a gente vai citar e falar um pouquinho de cada um deles. Acho que dá pra começar aqui por Deadpool, né? Que é bem recente, todo mundo lembra. Deadpool, pra mim, foi uma das motivações dele, na verdade, né? Foi isso de salvar a mocinha, que é uma coisa que tá bem antiquada, isso já do... É bem clichê, né? Do herói ou anti-herói ficar salvando a mocinha.
E Ou acham que guria tem que ter esse atrativo pra querer ver o filme. Exatamente. Tá bem errado, né? Então, as mulheres pensam, embora a sociedade, Hollywood e tudo mais pensem que não, as mulheres pensam e elas... E gostam de coisas que não seja só romance ou comédia romântica. Exatamente, a gente gosta de ver gente se matando, sangue, faísca, política, coisas que pensam. Não é só aquele velho clichê de Heróis, romance, a gente gosta de heróis. romance mela cueca pra te sair de lá chorando e querendo um namorado de Hollywood. Não é isso. Não, obrigado, não queremos isso. Por favor, parem de fazer isso, por sinal. Parem, é uma boa. E continuando de Deadpool, a motivação inicial dele, depois que ele virou o Deadpool, foi que ele queria ficar bonito porque ele tava com medo de não ser aceito pela namorada e tal. E cara, isso pra mim foi bem fraco no filme, essa motivação pra ele ir lá com o vilão, o Ajax. Foi bem desnecessário, acho que se eles tivessem explorado um pouco mais do Deadpool, de botar mais referência, no geral eu gostei do filme sim, porque eu acho que foi um filme mais 18, que não era filme pornô, que não era putaria, Exatamente. que ele mostrou que pode ter bilheteria, que tem público, que teve gente falsificando carteirinha pra entrar, mas foi bem desnecessário mesmo essa parte do romance. Sim, eles podiam ter explorado muito mais o Deadpool, né? Tipo, tirar no final ali, por exemplo, que ele vai lá, luta com o Francis / Ajax pra salvar a guria que tá presa lá com ele. Não precisava, ele podia ter um outro motivo pra fazer isso que não fosse um motivo romântico. Acho que ficaria muito mais original e muito mais a ver com a característica do personagem mesmo, do que colocar um romance que é muito clichê de outros vários filmes que a gente vê por aí. É que o romance também é muito fácil, né? É muito fácil tu usar a motivação do romance. É tipo assim, eu te amo, tu me ama, nós somos separados e eu preciso ir atrás de ti. Sim, Então, pra te fazer uma motivação muito boa, que chame a atenção do público e não seja um romance, exige muito mais disso do que só alguém que ama outra pessoa e quer ir contra ela e whatever. Mas que fique a dica, né, pros produtores. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, porque assim, a gente tá meio de cara, parem de fazer isso. Não vão pros finais clichês. Não me porque vocês não conseguem achar vocês não conseguem achar um final, um roteiro, um final pros filmes e vai pra parte do clichê. Tem umas outras coisas que acontecem, não só terminar em romance, mas terminar isso era um sonho. Ou estavam todos mortos. Ah, sim. Coisas super clichê, sabe? Não façam isso, por favor. Tentem produzir coisas originais, né? Então... finais diferentes. Inusitados. Então, próximo da nossa listinha, a gente colocou aqui o Thor, qualquer um deles, mas mais especificadamente o primeiro, que, tem a guria lá, a Jane Foster, que é a guria que encontra o Thor, que ajuda ele e tal, daí ele se apaixona, lá. Não precisava disso, podia ter feito o primeiro filme. Tanta gente na Terra, ela vai se apaixonar por uma pessoa de outro E ele mundo, vai ser salvo justamente por uma guria, podia ser qualquer outra pessoa, um caminhoneiro, qualquer outra pessoa. Um caminhoneiro. Vai que, né? Eu queria ver esse filme. Esse filme eu queria ver. Mas enfim, né, tirando essa parte aí do como possível romance com um caminhoneiro. Eu acho que podia explorar mais o... Imaginei o Bino e a Natalie Portman. É uma cilada, Bino. É uma cilada. Não vai. Ai, que horror. Até me engasguei aqui. Tá. Mas voltando ao Thor. Voltando ao assunto. A gente acha que ficaria muito melhor se mostrasse mais lá em Asgard, mais o Loki, mais toda a família. Mais da origem dele ali, né? Como funcionam as coisas ali. Podiam dar um plot ali pro final, dele pra Terra, mas ele podia ter outra motivação de vir pra Terra e não porque ele está apaixonado por alguém, né? Exatamente. Podia ser, sei lá, ele precisa de alguma coisa, de alguma ajuda daqui pra conseguir enfrentar algum vilão de lá, sabe? Qualquer coisa que não tenha que envolver um romance entre homem e mulher, porque é sempre romance entre homem e mulher também, né? Aproveitando
gancho que eu falei agora também é do uma coisa, caminhoneiro. tipo assim, gays, lésbicas e... Não, isso não existe em Hollywood, Próximo da nossa listinha é Indiana Jones. Sim, todos eles, acho que dá pra falar, porque pelo que eu lembro de todos, eles têm sempre um rolo com alguém. Cara, o Indiana Jones não é o perfil de, assim, sai muito do perfil do personagem, isso dele ficar apaixonadinho e querer conquistar. É muito aquela coisa anos 80, do James Bond, que também se apaixona e... Sempre tem, né? Sim. Nesse tipo de filme de aventureiro, de o cara solitário, bonzão, que mata todo mundo, que tem que salvar o mundo, aí sempre tem lá a última final que ele acaba com E é sempre com uma mulher diferente, né? Sim, o cara também né? não existe se envolve fidelidade com uma nisso. só, não. E é desnecessário, a gente não precisaria dessa motivação de romance pra querer ver o filme, sabe? Tu quer colocar uma personagem feminina? Coloca uma personagem feminina forte, coloca uma arqueóloga também, ou uma Lara Croft, uma filha dele, sei lá, alguém que seja ligada a ele, uma companheira, uma companion que não seja romance, sabe? Nem tudo precisa acabar na cama, sabe, gente? É verdade. Estamos quase no final da lista. E agora vem Jogos Vorazes, ou Convergente, ou Maze Runner, que são mais ou menos a mesma lógica de... Esses filmes teen, né, que estão vindo de livros, que se tu for olhar a história deles, o Pedro provavelmente não vai gostar, porque ele não gosta disso. Mas o Pedro não gosta de nada também, né? Então... Mas se tu for olhar a história deles, por exemplo, Jogos Vorazes, eu li os livros, e tem muita política envolvendo isso, assim, é muita crítica. É uma estratégia, né? Muita Exatamente, coisa, e tem muita crítica à sociedade atual. Ela fala ali que ficou daquele jeito, meio caótico, assim, pós-apocalíptico, porque houve uma guerra, e como se tivesse dito que isso foi depois da Terceira Guerra Mundial e tal. Então, a partir disso, eles criaram uma coisa meio do nada. Tem uma baita crítica aí na sociedade. Maze Runner também tem crítica. Divergente eu não li os livros, mas também tem essa coisa de jovens que, até de, por exemplo, em Divergente, ele tem uma figura feminina forte aí também. Muito forte. Bem legal isso. Maze Runner é completamente desnecessário esse romance dele. Poderia centrar ali no personagem principal. Eu não li os livros, mas são uma sequência, acho que de 6 livros ou 7. Também não sei, vocês falam dos filmes, né? Assim, não tem por que ele ter uma motivação de sair com a menina porque ele tá apaixonado por ela, sabe? Nem só pela motivação, mesmo que fosse segundo ou terceiro plano essa parte do romance, mas de não precisa, sabe? Ela em si, a guria em si ou o guri em si, o personagem principal dos filmes, ele consegue levar a trama com seus companheiros que não precisam necessariamente ser seus namorados ou cônjuges ou etc. Assim como os guris elogiaram ali Harry Potter, foi bem isso, assim. Tu vê que o romance ele fica em segundo plano e isso é um motivo que a história fica tão boa, porque tu conhece muito mais daquele universo. E, cara, o romance é uma coisa que acontece na vida, beleza? Tu não precisa também inexistir o romance, não é isso. Mas, assim, não faz como se ele fosse o principal motivo daquilo acontecer, sabe? Não é isso. Tu tem pano pra manga aí pra... Exato, e principalmente em Jogos Vorazes que tem o romance que ela tem com o outro guri lá, que eu não lembro um triângulo nome, amoroso ou ali, que ela tem bem com o que foi sequestrado e que não no precisava, livro ela sabe? até cita um pouco isso assim no começo, mais pro final, porque no livro tu tem toda a perspectiva pela visão dela, né? Então ela em si é muito confusa em relação a relacionamentos, assim. Por isso que eu achei mais legal o livro do que o filme nesse caso, porque o livro ele foi bem, assim, mela cueca nesse sentido. Ele foi do romancezinho como se fosse uma motivação pra ela, e não era isso. No terceiro filme ali, no terceiro e no quarto, na verdade, eles falam muito da motivação dela salvar o Pita, mas também não era isso. Ela também tava vendo que ali, os líderes que estavam lá, estavam prejudicando o povo, sabe? Não era isso, os caras eram uns tiranos. Sim. E não era bem assim que funcionava a coisa. O Pita tinha que ter ficado em segundo plano, e o principal motivo dela ser salvar toda a população, tipo, né? Exatamente. Todo mundo dela e tal. Então, desnecessário, né? Desnecessário. Pra finalizar a lista, um filme que não é tão conhecido, mas que a gente gosta bastante, é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É um filme sensacional. É sensacional. Quem não viu tem que ver. Tem os 3 livros dele, que é... Que eu ainda não li. Tá na minha lista. Que ver, tem que ler, muito bom. Fica a dica se alguém quiser me dar de aniversário. Vamos analisar a parte financeira da NRD. Os Homens que Não Amavam as Mulheres é um pense
muito bom, que... Ele é um filme bastante envolvente, assim. É. Eu não li o livro, mas ele faz com que tu queira saber o que vai acontecer daquilo, assim. Só que ele é um filme paradão. Então, não é o tipo de filme Ele é assim, que é cabeça. ação. Exatamente. Ele é um filme muito cabeça, porque tem muita estratégia lá de investigação, sabe? Quem gosta muito de investigação, de coisa tipo Sherlock Holmes, vai se identificar muito com esse filme, porque ele é bem policial. E os principais personagens é um cara mais velho e uma guria super nerd, assim, super do rock e nerd. E acaba tendo um romance entre eles que é desnecessário, sabe? Porque os dois podem ser parceiros. Os dois podem ser parceiros nessa investigação sem precisar se envolver amorosamente. Até porque a guria, no início do livro e do filme, ela tem um relacionamento com uma outra guria. Então não precisava necessariamente ter um relacionamento com esse cara, porque esse cara é tão foda quanto ela. Porque é isso que dá a impressão pra nós, entendeu? Que essa guria, ela é muito foda, muito cabeça, ela é muito inteligente. Teve muitos problemas na vida de pais, de ser adotada e tudo mais, mas... E ela demonstra que é bem independente, né? Que o que ela quer, ela vai lá e faz e deu. E ela não precisava ter um pouco de submissão, porque ela admira o cara e acaba fazendo coisas que ela não estava acostumada, entendeu? Não precisava disso. Podia ser os dois como parceiros igual... Mas como companion, que é o que tem com o Doctor Who, por exemplo, que é uma coisa que eu acho bem interessante. Que o Doctor, pelo menos nos episódios que eu vi, ele não se envolve com a companion. É uma figura feminina que tá ali lutando, enfim, do lado dele. E eles não precisam de um romance pra que aquilo aconteça. Exatamente. Então funciona muito bem desse jeito. E é até mais justo, né? Porque fica no mesmo nível os dois personagens principais. E daí, assim, a gente colocou nessa lista um bônus. Uma menção honrosa. Menção honrosa, muito honrosa, só que não. De 50 Tons de Cinza. Que é um filme que não precisava de romance. Ou seja... não precisava existir. Né? E aí, finalizamos a nossa listinha de hoje. Por favor, nos deem suas opiniões. O que vocês acham que faltou? O que vocês acham dos filmes que a gente falou aqui? Se vocês concordam com a listinha, se vocês acham que dava pra trocar alguma outra. Do quadro. Aproveitando aqui o gancho, filmes que vieram de livros. Momento Nostalgia. Estreia de um novo quadro no Taverna hoje. Vamos fazer o quadro Nostalgia, todo final do programa. A gente vai trazer coisas do passado que a gente tem saudade, que queríamos que tivesse de novo, ou coisas do gênero, assim. Hoje a gente vai falar de livros e principalmente o que foi que nos motivou a começar a ler. E até quem tiver sugestões de temas aí, podem comentar, podem falar na nossa página diretamente com a gente. A gente sempre aceita aí sugestões, críticas. Hoje, começando com livros que nos motivaram a ler. Eu, quando era pequena, né, contando um pouquinho mais tarde. Senta que lá vem a história. Lá, Lizinha. Lá no meu primeira série, segunda série, eu, quando era pequena, eu ia na biblioteca do colégio, primeira, segunda série, e pegava lá, os livros pequenininhos na primeira, que eram os que eram liberados pra nós, mas aí na segunda já era amiga da bibliotecária e, olha só, tô querendo pegar o livro dos grandes, tu deixa? E trocava o livro grande por lanche, né? Tu levava umas nega maluca pra ela te liberava. Yakult, meu Yakult. Yakult era tudo bom. E daí eu falava lá, ela me liberava de pegar os livros do juvenil, assim. E que livros que eu pegava? Livros de terror, né? Eu sou a pessoa do terror, né? A Alice teve uma infância como todas as pessoas normais, né? Ela lia livros de terror quando ela tava na segunda série. Não, era aqueles terror de juvenil, né? Que eu me assusto até hoje, provavelmente. Não lembro, na verdade, mas enfim, eu gostava dos de terror, principalmente da série Calafrio, que tinha vários livros. E, basicamente, minha iniciação na leitura foi através desses livrinhos assim de terror. Tem vários, né? Algum livro da série Calafrio que tu lembra? Ou que tu indica? Ela nem existe mais. Eu tentei comprar pro meu sobrinho esses tempos, que eu queria que ele lesse também. E daí falaram que ela foi finalizada uns anos atrás já, então nem adianta eu dar dica, porque dificilmente alguém vai encontrar elas. Mas tem a série Goosebumps também, que também tinha a série de TV, tem agora a série de livros, e foi o que eu comprei pro meu sobrinho, ele gostou bastante, então fica a dica aí pra quem quiser ver livros juvenis de historinhas de terror. Goosebumps é uma boa. E é isso. Eu iniciei assim na parte do terror. Por que eu gosto de terror? Tá aí então, né? Eu comecei a ler. A minha mãe é professora. Então, a minha mãe sempre foi muito de incentivo à leitura, tanto pra mim quanto pro meu irmão. Só que o meu irmão não funcionou.
E daí ela comprava aquelas coleções vagalume ou coleções animaizinhos que as pessoas iam vender em escola. E daí ela sempre comprava pra mim, que eram umas malas e tal. Aqueles livros que eram historinhas bem curtas. Daí tinham da Cinderela, tinha do Leãozinho, Léo Leão. Tinha da coleção Vagalume. Mas um livro que não era curtinho, assim, que tinha mais capítulos, que eu lembro que me envolveu muito quando eu era pré-adolescente, era Diário de um Adolescente Hipocondríaco. Que Olha o nome, né? Demonstre por que eu sou uma pessoa hipocondríaca. E tinha o Diário da Irmã dele, que era Diário de Suzy, que era uma leitura bem adolescente, assim. Era realmente uma forma de iniciação à leitura, a introdução de livros mais sérios. E depois disso eu pulei pra Dan Brown, porque sentido que precisa, né? Não precisa. E logo depois de Dan Brown, aí eu comecei a ler Harry Potter, daí veio... Porque sentido também não precisa. Não. Aí veio muita merda que eu li também, muito romancezinho de vampiro que brilha, e eu não li Crepúsculo, né, só pra deixar claro. Eu confesso que eu li todos, só porque eu ganhei de presente, porque eu sou teimosa, porque eu queria ler o livro, porque eu tenho essa mania de, eu comecei a ler um livro, então eu vou terminar isso, né? Sim. Mas não que eu tenha gostado de algum. Não, eu não ganhei, mas pessoas bem próximas de mim têm esse livro. E eu comecei a ler e eu não aguentei. Eu falei, nossa, isso aqui é demais pra mim. Não vai rolar. Mas assim, uma série que era bem adolescentezinha que eu lia também era House of Nights, de vampirinhos. Que é bem romancezinho, mela cueca, assim, bem bobinho. Tenho esses livros lá em casa e tal, nunca mais li. Na verdade, acho que Harry Potter trouxe meu amor por leitura de sagas. Eu e de várias pessoas que eu conheço também. Várias pessoas acabaram iniciando no mundo da leitura por causa de Harry Potter. Assim, eu gosto. Hoje o meu tipo preferido de livros é sagas. Eu gosto de livros que não sejam um só. Então, acho que foi isso porque eu sinto que tu tem muito mais continuidade e uma exploração maior desse universo quando tu tem uma saga. Eu gosto de ler coisas que demoram, assim. Acho que é até um ritual de tu se despedir do livro, se despedir do personagem. E Harry Potter foi uma saga que acompanhou, por exemplo, eu tinha 12 anos quando eu comecei a ler Harry Potter. Então, eu tinha, tipo, essa idade também. Eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha 12 anos. Então, todo ano saía um livro novo. E todo ano eu tava mais ou menos na mesma idade do Harry, do Rony e da Hermione, sabe? Então, eu me identificava muito com o que tava acontecendo dentro do livro, com os conflitos do Harry. Por exemplo, no 5º livro, que ele era muito revoltado. Tô ligado. Sou eu ali? Eu era mais calminha, mas eu entendo a revolta dele, no caso. Então, é uma saga, acho que é uma das sagas mais compridas que tem até hoje, né? Eu lembrei de uma outra saga que é de terror, óbvio, porque eu tinha que lembrar de terror, que é Torre Negra, que é do Stephen King, Stephen King, né, o senhor do terror, óbvio, que eu tinha que lembrar alguma coisa. Tenho medo de ler os livros dele. E é isso, acho, né? Tem mais alguma coisa, né? Comentários finais? Nada de considerações finais hoje. Nada hoje? Não, nada hoje, vou me abster. Eu tenho, Pedro, tu vai ver. Então tá, gurizada, obrigado por todo mundo. Obrigado também pros guris que foram embora, nos deixaram aqui sozinhos pra finalizar o programa. Por favor, quem quiser, quem puder, quem estiver afim, a gente fica muito feliz quando vocês deixam seus comentários falando do que estão achando do programa, do que concordam, do que não concordam. Então, aberto a tudo. Opa! Acho melhor não. Talvez nem tanto. Nem tudo. Mas então tá, participem aí, curtam a nossa página no Facebook, curtam a nossa página no YouTube, no canal no YouTube Oficial NRD, tanto aqui quanto no YouTube. Crítica, sugestão, podem mandar inbox, podem mandar ao vivo se quiserem, Só né? não xinga a mãe. Por favor. O resto tá valendo. Então tá, esse foi mais um Taverna NRD. Até a próxima. Tchau.